Bom, pessoal, esse aqui, essa aula, eu vou corrigir o que vocês, né, que eu tinha pedido para vocês fazerem de exercício da videoaula número 3, tá? Então, eu vou corrigir, então eu aconselho que quem não tenha feito o exercício, né, não veja essa aula agora, faz o exercício e depois assiste essa aula, tá? Então, olha só, vamos lá. O que eu tinha pedido aqui para a gente fazer? Para a gente calcular a média. De que forma? Né? Não usando as fórmulas prontas do software, e sim fazendo manualmente mesmo a fórmula. Então, o que eu vou fazer? Nota 1 corresponde ao quê? A célula B4. Então, vai ficar B4 mais a nota 2 do Antônio, qual é a C4, mais a D4, tá? Dividido por 3, para fazer a média aritmética. Então, eu tenho isso daqui. Bom, olha só. Gente, eu teria que fazer linha por linha, né? Para todos esses alunos. E se eu tivesse 40 alunos? Né? Será que seria a única forma de fazer? Ou a gente tem como copiar as células para as linhas abaixo? Claro que a gente tem, né? Como é que a gente faz? A gente clica em cima daquela fórmula que eu quero copiar para as linhas abaixo e eu uso uma coisa chamada alça de preenchimento, que é a gente vai pegar bem em cima desse quadradinho aqui e vai arrastar para baixo, tá? Vocês viram que todas as fórmulas foram copiadas. Olha só, eu copiei todo mundo, né? Ele automaticamente fez essa cópia, mas ele fez a cópia, se eu arrastei para a linha de baixo, ele aumentou uma linha, né? Se aqui era B4, aqui passou a ser B5, né? Na linha de baixo B6. É uma cópia, digamos assim, inteligente. Ele não fez a cópia idêntica. Ele entende que ele tem que ir incrementando, ou seja, aumentando o valor das linhas, tá certo? Tá? Então, vamos lá. Outra maneira de fazer, agora que a gente tinha pedido, né, que eu pedi para vocês usarem a função média, então a gente vai lá e vai fazer média, tá? Então agora eu vou fazer, vamos facilitar um pouquinho a nossa vida, eu vou fazer isso daqui e vou fechar, opa, só um pouquinho que me atrapalhei aqui, e vou fechar, deixa eu fazer de novo, coisa chata, ó. E vou fazer a fórmula também. Agora, usando a função, né? Pessoal, olha aqui, ó, só para chamar atenção. Se vocês repararem, o que é, eu tenho B4, 2 pontos B10. B4, B10. O que significam os 2 pontos? Os 2 pontos marcam o intervalo, né? Então, é a célula inicial do intervalo e a célula final, tá? Eu não vou fazer para cada uma dessas. Eu vou usar novamente a alça de preenchimento. Como é que eu utilizo? Eu arrasto a partir do botãozinho ali, né, daquele quadradinho, pressiono o botão do mouse e puxo. Ele fez a mesma coisa agora, ó. Aqui eu tinha média de B4 até B10 e agora eu estou usando, né, como eu usei a alça de preenchimento, ele mesmo preencheu de forma automática. Só que agora, como eu estou na coluna do lado, ele aumentou de B para C. E aqui também, ele aumentou para D e por último, ele botou o E, tá? Então, isso é uma coisa bem importante, uma maneira da gente usar o recurso, né, que a ferramenta proporciona para nós para facilitar a nossa vida, tá? Gente, vamos aprender mais umas outras fórmulas que são bem interessantes. É a fórmula, vamos lá, fórmula, eu quero pegar o valor máximo, tá certo? Então, eu quero o máximo. O máximo, eu quero saber quem é que tirou a maior média de todas. Então, peguei aqui e fui. Depois a gente já vai arrumar isso daqui. Agora, eu quero saber quem tirou a mínima. Daí, a gente tem uma função para isso também, que é a função mínimo, tá? Então, eu vou pressionar daqui até aqui para saber, fechar os parênteses e eu. Agora é aqui, ó. Agora eu tenho o maior, né? Uma outra função que existe. No caso aqui ele vai ficar igualzinha, né? A função máximo, porque é a nota máxima. Então eu vou
pressionada aqui até aqui. E aqui eu tenho que usar um ponto e vírgula 1. O que significa isso? Olha só, claro que ficou igual, né, a função máximo. Olha como é que funciona essa função maior. A gente pega o intervalo de células, ou seja, eu estou querendo saber quem é a maior média entre a E4 e a E10, mas eu quero saber quem é a primeira maior. Então, eu uso o número 1, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar a função maior e vou colocar o quê? De E4 até E10, ponto e vírgula 2. Então, essa é a segunda maior nota. E a terceira também vou fazer a mesma coisa. Maior, vou pegar aqui, né? Quando a gente pressiona alguma coisa, dá um probleminha. Olha aqui, ó. Sem querer, né? Então, eu vou pegar aqui, até esse, ponto e vírgula, número 3, que é a terceira maior, tá? Bom, pessoal, tive que dar uma cortadinha aqui no vídeo, mas dando continuidade à nossa planilha, o que acontece? A gente tem casas decimais que estão sendo mostradas a mais, né? Eu quero visualizar somente os meus valores com uma casa decimal. Então, eu posso fazer de mais de uma forma, né? Eu posso vir por aqui, seleciono primeiro, né, aquilo que eu quero formatar, venho aqui no excluir casa decimal, ou eu também posso ir lá no menu formatar células, tá? Só vou abrir isso para vocês. Ih, minha máquina tá, de vez em quando dá algum probleminha aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Demorar um pouquinho. Olha aqui, ó. Então, a gente vai ver aqui, a gente pode mandar fazer com que ele mostre somente uma casa decimal, que é o que eu quero ver, né? Então, vou lá, pressiono o botão OK, tá? Aqui tem várias outras opções, a gente vai ver depois algumas coisas dessas, né? Algumas opções, algumas categorias diferentes que a gente tem para fazer, né? A formatação dos números. E depois eu pressiono o OK e aparece agora os valores das notas, né, configurados com uma casa decimal, tá? Então, por hoje, né, nessa aula 4 a gente finaliza ela por aqui.